Aroye, Sul, Aroye, Ogunye, Pacaturi, Ogun, Ogunye, Asulele, Tiparrei, Machata, Roya, Aroye, Yoshun, Kiaru, Oxóssi, Odesse, Abairanja, Oduya, Danixeca, Cabecileba, Muzubá, Ajudere, Testou, Baiaí, Arrobobu, Xire, Saúde, Mamãe. Eita, babau, olá, gente, boa noite. Eu sou a Beth Firmino e você está no canal Poética de Orixás. Hoje é terça-feira e é o dia que eu dedico a falar de orixás. Para quem não me conhece, eu sou artista, sou pesquisadora, sou arte educadora e sou pesquisadora do candomblé há mais de 30 anos. Sou ebome também, com 34 anos de iniciação, e sou doutora em artes cênicas pela Universidade Rei Juan Carlos da Espanha, e sou brasileira e moro em Madrid. Esse canal foi criado justamente para falar de orixás, para falar também de pesquisa, para abrir um pouco o leque do que a gente conhece. E hoje, terça-feira, é um dia que para mim é muito especial, que é dia de Ogum, é o meu segundo orixá. Além do mais, eu nasci também numa terça-feira, eu sou nascida numa terça-feira. E para muitos é um dia perfeito, né? Que é o terceiro dia da semana. E o 3 tem um significado muito especial, porque o 3 é o número que integra. E dentro da nossa tradição de orixá, é o número que fala dos caminhos, é o número que fala, né, de tudo que a gente tem que decidir levar adiante. E Ogum é o orixá que rege a terça-feira, é o orixá das lutas, é o orixá do trabalho, é o orixá dos caminhos que se abrem e também da proteção. E hoje, como nós estamos em uma terça-feira, a gente está também numa véspera de eclipse, então eu acredito que todo mundo esteja um pouco, como diz, um pouco emocionado, um pouco removido internamente. E eu estou. E justamente preocupada com o que está acontecendo no mundo, com os conflitos que nós estamos vivendo, e principalmente como isso nos afeta como seres humanos. Então, por isso, a minha mensagem aqui é uma mensagem de paz, é uma mensagem de amor e é uma mensagem de respirar, de encontrar esse lugar interior, para que a gente possa passar por essas situações que estão ocorrendo no mundo e também nas nossas vidas de uma maneira plena. Mesmo que não seja tudo o que a gente deseja, pelo menos a gente consiga passar e superá-las, né? Então, esse é o meu desejo. E por falar em orixá, hoje eu vou falar de uma coisa que muita gente me pergunta. É uma pergunta recorrente, que é sobre orixá de cabeça. O que é orixá de cabeça e como esse orixá de cabeça se determina e que significado tem na vida de uma pessoa. Porque quando alguém me conhece e sabe que eu sou do candomblé, a primeira coisa que a pessoa pergunta é isso: como eu vou descobrir qual é o meu orixá? Então, essa é uma pergunta recorrente que eu vou, pelo menos, falar um pouco sobre isso para que as pessoas possam compreender o que é o orixá e como esse orixá interage na vida e no dia a dia dessa pessoa, né? Bom, em primeiro lugar, orixá, como eu já falei antes, ele é um termo, né, do Yorubá, que significa dono da cabeça. Porque ori é cabeça e chá é dono, é como se fosse o senhor daquela cabeça, né? Mas a cabeça, como eu comentei também, é o elemento mais importante dentro das nossas tradições de origem de matriz africana, que seria o candomblé em todas as suas vertentes, porque no Brasil nós temos temos basicamente três grandes nações, que são as nações Nagô, Jeje e Angola, que provém de etnias diferentes,
dentro da África e que cultuam as divindades, que orixá é um termo utilizado dentro da tradição iorubá, nagô, mas é conhecido porque, de algum modo, como tudo isso se reestruturou no Brasil, nós temos esta visão em comum de que quando a gente fala orixá, a gente também está se referindo a Enkice, que é como eles são reverenciados na Angola, ou mesmo Vodum, que é como são reverenciados nos cultos de tradição Jeje ou Fon, né? Então, eu vou falar a palavra orixá para significar essa divindade, e a referência que faz a cabeça, que se faz a cabeça, é porque também é uma referência humana, para representar a posição em que os orixás se encontram em relação aos seres humanos, que é muito diferente de algumas religiões que colocam uma posição muito elevada e inatingível e que não está na vida e na esfera humana. Os orixás, muito pelo contrário, eles estão na esfera humana, embora sejam divindades. Eles são uma forma de representar o elemento divino, espiritual e elevado que está em cada ser humano. É uma forma de recordar que nós também somos elevados e que somos espirituais, além de vivermos no mundo material e de termos as nossas necessidades materiais. Então, os orixás, nesse aspecto, eles estão ligados ao Ori, a cabeça, porque é através da cabeça e do Ori que o destino se manifesta. E o destino no sentido das suas decisões na vida, do resultado das suas escolhas, do resultado do seu trabalho, o resultado do seu desenvolvimento. Então, isso tudo se desenvolve a partir do que se processa no Ori. E o Ori, ele tem o orixá, claro. Mas não só um orixá, ele tem vários orixás. Porque as pessoas perguntam, como posso descobrir o meu orixá de cabeça? O orixá de cabeça seria o orixá principal. Mas a primeira coisa que a gente tem que dizer é que os orixás, eles nunca vão sozinhos. Eles têm o que são os complementos, que também são conhecidos como enredo. Enredo porque, na realidade, é como se contasse uma história, um mito, que tem alguma relação com aquela pessoa, né? Que no caso a pessoa que consulta, e dentro desse mito aparecessem vários orixás relacionados. E esses orixás relacionados, eles conformam um enredo e vão ocupando algumas posições dentro dessa linha de culto dessa pessoa, individualmente. Então tem o orixá de cabeça, que é o principal, que é o primeiro orixá. Tem o segundo orixá, que é um orixá que equilibra. Normalmente, se tem quando uma pessoa tem um orixá masculino de frente, que se diz que é o primeiro orixá, o segundo orixá costuma ser feminino. Tem o terceiro orixá, que é um orixá que equilibra os dois. Então, normalmente são um masculino, um feminino e um masculino, sempre vão de algum modo intercalando para formar esses aspectos do feminino e do masculino no sentido da ancestralidade. Porque a ancestralidade, ela tem tanto a energia feminina como a energia masculina. Então, isso está em todas as partes. E os orixás, eles têm, por um lado, aspectos míticos, que podem se referir, inclusive, a mitos, inclusive a figuras míticas, a reis do passado, a grandes pessoas que foram importantes dentro daquela sociedade e que depois foram recordadas como ancestrais divinizados. Isso sim, por um lado. Mas, por outro lado, existe uma relação com a natureza. E essa relação com a natureza é também uma relação arquetípica. Arquetípica, que não, sendo que o arquétipo é um termo ocidental, eu estou adaptando a um contexto. Mas posso adaptar e posso dizer arquétipo no sentido
que nós conhecemos como arquétipo, que é um conjunto de situações, de elementos, de referências que de alguma maneira se reforçam. Por exemplo, o vento, que é um elemento de Oiá, de Inhaçã, e esse vento ele também se refere à temperatura, ele se refere ao calor, ao frio. E então aí encontramos também algumas características. Se a gente encontra o calor, a gente encontra o frio, que é o oposto. E tudo isso está dentro do elemento vento. Quando falamos, por exemplo, de Inhaçã, de Oiá, a gente também faz uma referência com os raios, os trovões, a eletricidade, e isso é também uma forma de analogia ou mesmo de arquétipo. E quando uma pessoa está vinculada àquele orixá, ela tem de alguma maneira características que são correspondentes a ele. Então, por exemplo, uma pessoa de Inhaçã sempre será uma pessoa mais elétrica. Você nunca vai encontrar uma pessoa de Inhaçã que seja apática. Normalmente não. Não sei que tem algum problema, mas normalmente não. Agora, se você encontra uma pessoa que tem uma predominância de um orixá de água, um orixá tranquilo, um orixá mais velho, como por exemplo um Oxalá, que é um orixá da água, um orixá da criação, e que é considerado também um senhor, que tem também essa coisa da idade, do peso da idade, jamais você vai encontrar com a mesma energia e a mesma disposição de uma pessoa de Ogum ou de Inhaçã. Por aí vai. É só para compreender um pouco como vai essa questão das características mesmo, né? Que poderiam ser arquétipos ou correspondências e tudo mais. E essas características, quando se identifica o orixá, e o orixá se identifica quando a pessoa consulta o pai de santo, a mãe de santo, e vai fazer um jogo de búzios. Através do jogo de búzios, dependendo dos odus que se manifestam, então essa pessoa estará mais inclinada a um orixá ou a outro. Mas não é só a questão dos odus que se manifestam, é também algumas características da própria vida, da existência da pessoa, que também são recorrentes. Normalmente, se uma pessoa tem determinadas situações na vida, ela pode ter uma aproximação ou uma vivência de um contexto de um determinado orixá. E isso muitas vezes aparece no jogo, outras vezes, né, nem aparece no jogo, tem que investigar um pouco mais. E assim é. Além disso, existem também outras formas de você ter um vínculo com o orixá. Na casa do Dudu, por exemplo, o Baba King, ele costuma dizer que existem 3 maneiras de uma pessoa ter um vínculo, ou cultuar, ou mesmo se iniciar um orixá. Uma delas é justamente essa relação que você tem com o seu Odu de nascimento, com o seu destino, e que isso se manifesta através de um oráculo sagrado, que é o oráculo de Ifá. Isso é uma das maneiras. A outra maneira é que você tenha também uma afinidade com aquele orixá. Porque às vezes a pessoa tem uma certa afinidade, tem uma certa predileção por um determinado orixá, se identifica. Então, de alguma maneira, existe ali uma relação. E, por último, existe também uma outra forma que seria a herança, orixás de herança, que aí também é algo que se tem que estudar de acordo com o oráculo que se abre para a pessoa, e também de acordo com a própria existência dessa pessoa, porque algumas características acabam se manifestando de maneira reiterada, muitas vezes se repetem. E quando uma pessoa tem um orixá de herança, o que significa? Significa que no passado, alguém da sua família, algum antepassado, cultuava aquele orixá. E aí, se aquele orixá era cultuado, se existia uma pessoa que era iniciada, esse orixá ele passou também a ser um protetor da família. Até porque
uma característica do culto aos orixás na África antes do período colonial, quando nós tivemos as pessoas que vieram para o Brasil em situação de escravidão, elas saíram daquele contexto. Então, essas pessoas, elas saíram de um lugar e de um tempo em que os orixás eram cultuados de maneira diferente. Existiam cultos familiares, existiam cultos locais de uma determinada cidade, de um determinado povoado, de uma determinada aldeia. E tudo isso, no Brasil, a coisa se modernizou e se gerou o xirê. Eu vou falar mais sobre isso outro dia, que hoje não. Mas hoje é mais sobre a questão mesmo do orixá e da ligação com a pessoa. Mas eu não vou falar um pouco mais sobre isso, de como isso se organizou no Brasil. Porque aí é um processo já de mediação histórica, uma coisa muito interessante de conhecer. Mas hoje mesmo, para falar dessa coisa mais sensível, que é o orixá e a relação com o orixá, então existem essas três possibilidades. Uma, que apareça num jogo de búzios, que aquele orixá se manifeste e que de alguma maneira seja importante para a pessoa se iniciar naquele orixá, ou fazer um culto, ou seguir aquele orixá de alguma forma. Outra é que alguém tenha uma predileção, alguma coisa que lhe atraia num determinado orixá e que gostaria de espontaneamente realizar aquele culto, realizar rituais, cultuar, de alguma maneira esse orixá se comunica com a pessoa. A terceira é a questão da ancestralidade e do orixá de herança. E existe também uma quarta possibilidade. A quarta possibilidade, ela é outra coisa. Ela é mais ou menos do momento em que a pessoa está vivendo. Um ciclo em que uma pessoa está vivendo. Pode ser até que mude. Pode ser que, por exemplo, a pessoa esteja vivendo um problema de saúde. E esse problema de saúde vai levá-la a cultuar determinados orixás que trabalham com a energia que ela precisa trabalhar para obter um processo de cura. Porque a energia, quando não está funcionando adequadamente, como ela não esteja fluindo, então ela pode gerar também alguns problemas de saúde. Isso já, independente da sua crença religiosa, é algo bastante compreensível, que se você tem alguma energia que não está sendo trabalhada e está ali incomodando, então isso também, de alguma maneira, pode se transformar em um problema de saúde. Agora, a natureza do incômodo, a natureza do incômodo é importante, porque essa natureza, ela vai determinar também o tipo de manifestação. Então, é um orixá de água, como Oxum ou como Iemanjá, que são dois orixás de água, sempre vão estar ligados a coisas ligadas aos líquidos do corpo, ao líquido, ao aparelho feminino, à questão emocional, tudo isso, né? Uma pessoa de Inhaçã e tudo que é mais ligado à questão da eletricidade, então aí você já vai ter outro tipo de processo químico e tudo mais no corpo. E então existem essas questões, e essa quarta possibilidade que eu acabo de falar é isso, é que de alguma maneira você esteja vivendo um determinado momento na sua vida, um ciclo importante, e que esse ciclo, ele de alguma maneira manifeste um orixá, de alguma forma está ali o orixá. Porque o orixá sempre vai se manifestar. Sempre vai se manifestar por quê? Porque o orixá ele não é um ser, uma entidade, uma pessoa, não é nada disso. Pode ser, como eu comentei, pode ser o resultado de uma ancestralidade, de um culto, tudo, mas isso são formas da religião, formas que nós temos na religião de abordar essas questões. Mas, na realidade, o orixá, na sua profundidade, como conceito de real valor, ele não é nada disso, ele é uma representação da natureza. E, sendo uma representação da natureza, é como que nós utilizamos a ideia do orixá para poder materializar coisas que nós não teríamos outra forma de materializar ou de verbalizar.
Então, é muito simples para uma pessoa que é um curandeiro, que é um babá-ossanha, que é uma pessoa que faz cura através das plantas, que conhece as plantas, que sabe que cada uma é de um orixá. Essa daqui é a presidenta, ela é de Ogum, viu? Espada de São Jorge, ela é de Ogum. E se chama presidenta, tá? Ela tem nome. E tem cargo também, respeitem ela. Pois então, a questão mesmo de que é um curandeiro que trabalha com ervas, que trabalha com rituais, que trabalha com magia para cura. Então ele vai associar a erva, o problema e tudo mais. Então, na verdade, o orixá ele está na vida das pessoas porque nós convivemos o tempo inteiro com energias, convivemos o tempo inteiro com natureza, convivemos o tempo inteiro com símbolos que nos remetem ao nosso inconsciente. Existem padrões que se repetem. A psicologia já estuda isso, gente. Existem até personalidades que são mais aptas a identificar padrões. Isso já tem até uma forma de uma personalidade humana que já está estudada pela psicologia que tem facilidade para identificar padrões. Hoje nós temos a inteligência artificial. A inteligência artificial é isso, ela identifica padrões. Então, os padrões, eles já existem. E os orixás, na verdade, o conceito de orixá é uma forma de definir em palavras esses padrões. E não só em palavras e também em várias outras questões, porque cada um deles tem palavras que são manifestadas através de orações, através de cânticos, e que tem também uma função curativa, que tem uma energia, que evoca uma energia, ou através de elementos que se correspondem com aquele orixá. Então, determinadas pedras, determinadas folhas, determinados elementos da natureza, água, fogo, terra, ar, uma série de coisas. Então, é como você ter um dicionário e você tem uma letra, e nessa letra você tem várias palavras. Então, vamos supor que o orixá poderia ser uma letra. Você entra ali na letra A, ou por exemplo, uma sílaba. Vamos imaginar uma letra. E que não houvessem tantas letras que fossem muito diferentes uma das outras. Se formos pensar uma palavra que tem uma origem etimológica, vamos pensar melhor. Vamos pensar numa coisa mais coerente. Uma palavra que tem uma origem etimológica. A origem etimológica é uma origem que também vai dar outras ramificações de palavras, mas como essas palavras têm uma origem comum, então elas também guardam um sentido comum, elas guardam uma relação. Então o orixá ele é mais ou menos isso, é como se fosse essa origem de uma palavra, e a partir do conhecimento dessa origem, a pessoa que tem o conhecimento aprofundado sobre o culto desses orixás vai conhecer as ervas, vai conhecer os cânticos, vai conhecer as palavras, vai conhecer a maneira de cultuar, vai conhecer determinadas situações cíclicas na vida que são repetitivas, poderia até dizer repetitiva, embora seja uma palavra um pouco forçada, mas que são recorrentes, melhor. Não repetitivos, mas recorrentes. Então, é mais ou menos isso. Se você conhece essa origem aí, essa pequena origem, você pode conhecer também as suas ramificações. Essa que é a questão. Então, o orixá, ele é mais ou menos isso. Ele é como essa origem e que ele se desdobra. E uma pessoa que realmente conhece o orixá e que trabalha com esses elementos para cura, para ajudar as pessoas, então ela tem como saber a maneira correta de tratar um determinado problema, de tratar uma determinada pessoa e de ajudar a que uma situação se resolva.
Por isso é muito importante recordar que nós, no Candomblé, pensamos que todos os problemas têm solução. Porque quando a solução não é a que nós estamos acostumados, a gente pode buscar outra solução. Então, aí está a questão dos orixás. Você tem um orixá, você tem um caminho de vida, você tem situações que são conhecidas por você, mas em algum momento você pode vivenciar algo completamente diferente ou ter um problema que não tenha nada a ver com aquilo que você está acostumado. Então aí é hora de buscar orientação e de estudar esse problema. E quando se estuda em profundidade e com vontade de realmente resolver, você pode resolver. Mas é lógico que para resolver aquele problema você vai pensar em um culto ao orixá, você vai pensar num ritual ao orixá. E algumas vezes as pessoas não pensam, mas é muito importante pensar também em certas mudanças de atitude. E as mudanças de atitude também têm a ver com aquele orixá. Para finalizar, essa live vai ficar gravada, eu vou dar um exemplo. Imagina que uma pessoa, ela é de Inhaçã. Eu sou de Inhaçã, gente. Mas eu sou de Inhaçã, Ogum, Oxum. E hoje vocês estão vendo que eu estou mais calma, porque eu estou um pouco cansada. Mas você imagina uma pessoa que é de Inhaçã, com Ogum, assim, como, que é muito elétrica, que é muito irritada. E muito irritada. E essa pessoa pode ter problemas por causa disso. Então pode ser, por exemplo, em algum momento que essa pessoa tenha conflitos com outras, porque ela não consegue se conter. Ela ouve uma coisa, ou uma discussão no trânsito, qualquer coisa que seja. Essa pessoa tem aquele pavio curto. Então, ela vai viver a vida dela, né? Ela vai ter menos problemas. Se for pensar que muitos dos problemas ela já elimina já na origem. Mas pode acontecer dela ter algumas situações na vida que ela não pode eliminar na origem. E aí o que acontece? Essa pessoa, de alguma maneira, ela vai precisar trabalhar com a energia de outros orixás. Eu tenho isso naturalmente, que o meu terceiro orixá é Oxum, então eu já, por mais que eu seja assim, irritadinha, eu já me contenho muito. Então, a isso se deve ao Oxum. Mas uma pessoa que não tem Oxum e que tem uma dificuldade de se conter, de alguma maneira ela vai ter que buscar um apoio da Oxum. Ela vai ter que buscar um apoio do Oxalá, ela vai ter que buscar um apoio de uma Iemanjá, de um orixá que seja mais calmo, mais tranquilo. E aí, como ela vai buscar esse apoio? Ela vai buscar por muitas maneiras. Ela vai buscar por um ritual. Ela vai buscar por elementos como olores, ou mesmo cores, hein? Uma pessoa que tem já uma característica mais, diria, irritada, por exemplo, que utiliza uma cor vermelha, logicamente, a gente já conhece por outros estudos que existem fitoterapias e que isso também interfere no estado de ânimo e tudo mais, o ritmo e tudo mais. Portanto, é exatamente o que eu queria dizer. Você pode pensar racionalmente, eu preciso ter uma postura diferente. Mas muitas vezes não é só essa postura. Muitas vezes você também tem que viver outros elementos da vida que você talvez nunca tenha vivido. E cada orixá é um caminho, cada orixá te leva a algumas experiências diferenciadas. Então, esse contato com o orixá, de alguma maneira, se você tem abertura para isso, ele sempre vai enriquecer sua vida. Você pode ter um orixá de cabeça, um orixá que é seu, mas por algum motivo você tem que cultuar determinados orixás por essas outras razões. Ou porque é uma herança, que a herança também existe, heranças familiares, ancestrais, ou porque de alguma maneira você precisa equilibrar suas energias.
ou até porque surgem situações repentinas que a gente tem que lidar com elas. Então era isso que eu queria dizer. O orixá, ele existe na nossa vida, mas nunca deve ser um problema para ninguém. Se você é de um orixá ou se você é de outro, se você faz um santo ou faz outro, porque não existe santo errado. Começa por aí. Talvez em um determinado momento você precisasse mais de uma energia de um orixá. E você vai e faz uma iniciação. Aí passa um tempo, a sua vida muda completamente, aí você necessita outra energia, outro orixá. O seu primeiro orixá está lá, muito bem, perfeito, mas você também pode cultuar outros orixás que vão complementar as coisas que você necessita para a sua vida. E nada do que nós necessitamos está fora da nossa mente, que é o nosso ori. A gente só vai realmente realizar coisas que estão na nossa mente. Então, elas de alguma maneira estão integradas. Ou seja, esse orixá que você atrai porque necessita trabalhar essas energias, necessita esse grau de transformação na sua vida, esse orixá, ele já está em você. Então é isso. Estamos todos nesse mundo maravilhoso. Temos aqui o contato com as energias. Somos todos uma irmandade. Não importa a sua religião, não importa o seu credo, não importa as suas crenças. Somos todos uma irmandade. E de alguma maneira caminhamos juntos. E o mais importante é isso, que a gente caminhe com afeto, com respeito e que a cada dia a gente procure crescer um pouquinho mais, tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço quem está assistindo esse vídeo agora, depois. Ele vai ficar salvo tanto no meu Instagram como também no YouTube. E agradeço também as perguntas, comentários, compartilhem, sigam o canal, porque é isso aí, gente. E também vamos compartilhar e vamos, de alguma maneira, interconectar essa questão da espiritualidade, dos orixás, da natureza. Muito obrigada. Axé.